Fala, amigos do Debate Bola. Fala, família vascaína. Pois é, né? Para surpresa de 0 pessoas, o Vasco perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Santos, na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro. Derrota de 2-1, 2 gols do Neymar. O Vasco fez o gol com Barros. Igual falei, o Vasco se afunda de vez como lanterna da competição para 0 pessoas. Para 0 pessoas que isso acontecer, né? Culpa, primeiro, do Fernando Diniz, que fez um trabalho à frente do Vasco horroroso, um trabalho horroroso, né? E a culpa principal, para mim, a culpa principal disso tudo é do senhor Pedro Paulo. A culpa principal disso tudo do senhor Pedro Paulo, vulgo Pedrinho, presidente do Vasco, que deixou acontecer essa merda que a gente está, onde a gente está se afundando mais ainda. Era para ele ter demitido o Diniz em novembro do ano passado. Ficou se iludindo aí com semifinal e final da Copa do Brasil, o Vasco jogando mal, o Vasco se classificando nos pênaltis contra o Botafogo, contra o Fluminense, entendeu? Se apegou isso aí, se apegou naquelas entrevistas coletivas do Fernando Diniz, que o tempo todo falando que o Vasco jogava bem, jogava isso, mostrava números e números, mas vitória que é bom, não via nenhuma. Entendeu? Então isso aí tudo é culpa do Pedrinho. O Vasco ficou refém do Fernando Diniz durante muito tempo e as heranças estão aí, tá? E as heranças tudo ficaram. O Fernando Diniz foi embora e as heranças ficaram. Porque hoje a gente viu um bocado delas. 2 delas aí a gente tem a dupla de zaga, que foi o Robert Renan pela esquerda e o senhor Saldívia pela direita. Mais uma partida horrorosa desse homem. Igual mais uma partida horrorosa do Robert Renan. O Robert Renan que chegou na entrevista coletiva do Fernando Diniz falou que o Vasco estava contratando um dos zagueiros construtores com o melhor passe do mundo. Não sei de onde ele tirou isso. Não sei de onde ele tirou isso. O Robert Renan é esse zagueiro todo construtor. E hoje, mais uma vez, errou tudo na saída de bola. O seu Saldívar, que era desejo dele desde o Fluminense em 2023, contratou agora. Entrou contra o Fluminense, foi mal. E hoje, pelo amor de Deus, horrorosa a partida do cara. Horrorosa a partida da nossa dupla de zaga, sem contar nossos laterais, né? Paulo Henrique foi para essa convocação lá do Ancelotti da Seleção Brasileira e de lá não voltou. Tá preso até lá. Horrorosa a partida dele, se atrapalhou com o Saldívar no segundo gol do Santos. Bola viajando, o Neymar a 5 metros, 8 metros dos caras. Os caras conseguiram trombar para a bola sobrar para o Neymar. Aí o Neymar, cara a cara com o goleiro, a qualidade que tem, vai fazer o gol. Mas a trombada dos dois foi uma coisa surreal, cara. Aí o Vasco manda o Fernando Diniz embora, né? O Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, o auxiliar técnico permanente do Vasco, estava como treinador hoje, né? Não pode nem culpar o cara, mas o Vasco estava fazendo a mesma coisa que fazia com o Fernando Diniz, aquela saídazinha de bola horrorosa, porra, e errando o tempo todo. Que hoje foi o jogo dos erros, né? Hoje foi o jogo dos erros. O Vasco errou, o Santos errou um caminhão também de chance, deixando o Vasco para fazer o gol, e o Vasco não tem qualidade para fazer o gol. Cara, é muito preocupante o momento do Vasco. É muito preocupante. Que aí, a gente vem aí, acabou a 4ª rodada, na lanterna da competição. Dessas 4 rodadas, 2 foi em São Januário, contra Chapecoense e contra a Bahia. Empatamos Chapecoense, perdemos para o Bahia. Saímos contra o Mirassol na primeira rodada, perdemos. Saímos hoje contra o Santos, o limitadíssimo Santos, tá? Limitadíssimo Santos, que vai brigar com o Vasco para não cair para a 2ª divisão, tá? Isso aí você pode ter certeza. E perdemos o jogo, um confronto direto. Aí agora o Vasco, próximo jogo, dia 12 de março, vai pegar simplesmente o líder da competição, que é o Palmeiras. Que hoje em dia o Vasco é um freguesaço do Palmeiras. O Palmeiras foi freguês do Vasco até os anos 2000. De lá para cá, ele faz o que quer com o Vasco. O que quer com o Vasco. E a chance da gente perder para o Palmeiras é muito grande em São Januário. Mas, enfim, voltando para o jogo de hoje, né? O Vasco entrou sem mudanças nenhuma, manteve o mesmo time que vinha jogando, então manteve os mesmos erros. O Vasco até teve uma chance de gol no início da partida, que o Nuno Moreira saiu cara a cara com o goleiro Brazão do Santos, chutou em cima do goleiro, né? Mas depois a gente mostrou os erros defensivos de sempre. O primeiro gol do Neymar, um bate-cabeça tormento da zaga do Vasco.
O Saldívar saiu todo perdido. O Paulo Henrique não fechou na cobertura. O Neymar saiu cara a cara com o goleiro. Deu o tapa cruzado, fez o gol. O Vasco até melhorou durante a partida. No finalzinho, o Vasco melhorou com o Andrés Gomes, né? Vou falar uma coisa para vocês. O Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco hoje. Acho que ninguém duvida, né? Mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim, cara. Ele é bom no 1 contra 1. No 1 contra 1, de sair driblando, aquela coisa toda lá, toda estabanada, né? Sai na cara do gol. Hoje ele fez uma jogada, driblou para dentro, saiu na cara do goleiro. Em vez de chutar para gol, foi querer tocar de lado. Então, se a gente chega no momento onde o melhor jogador do Vasco, quando a gente tem que depositar nossas esperanças, é no Andrés Gomes, é porque tem muita coisa errada no planejamento desse time, cara. É muita coisa errada. E por isso que eu falo que o Vasco virou refém do Fernando Diniz nesse tempo todo. Que o Fernando Diniz, que montou praticamente esse elenco aí o Fernando Diniz foi embora, o Vasco contratou um caminhão de atacante, tudo meia boca o Vasco contratou. Brenner, o He-Man lá, né, o Spinelli, aí tem lá o Marino, né, que é o Inestrosa, que é horroroso também, outro colombiano horroroso. Hoje ele se estabanou o tempo todo com a bola, ia dominar, caía sozinho com a bola, e esqueceu do sistema defensivo. Contratou o Cuiabano para o lado esquerdo, entrou mal também, mas a gente pode nem julgar porque o cara tá vindo, né, se recuperando ele fisicamente. Aí tem lá o zagueiro Saldívar, igual eu falei, que foi uma contratação a pedido do Fernando Diniz. A gente já viu a limitação dele, que é muito fraco também. Então a gente precisa urgentemente de mais um zagueiro. Nossas volantes, a gente tem só o Barros, o moleque da base, que é muito bom jogador. Mas aí quem tem para suprir ele? Nós vamos de Hugo Moura, então quando ele cansar, tiver que trocar, a gente vai de Hugo Moura. A gente tem o Thiago Mendes que joga ao lado dele. Quando o Thiago Mendes, a gente vai de quem? Vai de Tietê? É isso mesmo que a gente tem? Os nossos volantes suplentes. Hugo Moura e Tietê? É sério isso para um time da grandeza do Vasco? Aí nós vamos para o meio, né? A gente perdeu o Coutinho, deixa o Coutinho para lá, já foi, não fez porra nenhuma com a camisa do Vasco, mas o Barros está aí, está sentindo a pressão. Não foi bem contra o Fluminense, hoje fez uma partida muito abaixo também. O Nuno também, outra partida muito abaixo também, estão sentindo. Então o Vasco precisa de contratar um meia de qualidade para chegar, vestir a camisa e jogar, velho. Vestir a camisa e jogar. Aí a gente não tem treinador, todo mundo está recusando o Vasco, todo mundo está pedindo um caminhão de dinheiro para o Vasco. Renato Gaúcho, o Léo Jardim, o Arthur Jorge, que era do Botafogo, até o Galhardo, que saiu do River Plate, está sendo especulado no Vasco. Mas todo mundo pedindo muito dinheiro. Aí o Vasco não sabe qual treinador vai fechar. A janela de transferência fecha agora, terça-feira, dia 3 de março. Vai dar tempo de contratar alguém? Atleta? Não vai dar mais tempo, né? E a gente vai com essa merda que a gente tem de elenco aí até o final da Copa do Mundo, até início da Copa do Mundo, a parada da Copa. Tem mais 13 jogos aí. Você acha que com esse elenco aí, pergunto para você, você acha que com esse elenco aí o Vasco vai conseguir fazer 10 pontos? Não vai, porra. Estamos fodidos, velho. É claro que estamos fodidos. Isso tudo culpa do Pedrinho. Tudo culpa do Pedrinho, velho. Que deixou o Vasco na mão do Fernando Diniz, vendido pro Fernando Diniz. E agora fazer o quê? Com esse elenco limitado, sem treinador, janela de transferência fechando. Vamos fazer o quê, cara? Como é que a gente vai fazer gol com o Spinelli? Aí a gente faz as mexidas, cara. Aí entra David. Aí entra Inestrosa. Porra, aí não dá, porra. Não dá, cara. Pô, a gente tá numa situação... não sabe se o Vasco vai vender a SAF aí pro Crefisa, né? Dos Lamarco lá. Será que vai esperar para vender, para chegar na janela do meio do ano, fazer as contratações? Mas aí, vai dar tempo para escapar da zona de rebaixamento? A gente vai ter pontuação suficiente para quando o Vasco fizer novas contratações em junho, os caras chegar, se entrosar e tirar o Vasco da zona que o Vasco vai estar na zona de rebaixamento até lá? Que isso aí é quase certeza que o Vasco vai se manter na zona de rebaixamento nas próximas rodadas? Pô, meu irmão,
É surreal, cara. Não sei vocês, mas eu fico muito puto, é surreal. E assim, preocupante demais. Temos aí uma semifinal agora no próximo domingo contra o Fluminense. A chance de a gente ser eliminado é gigantesca, né? Depois a gente vai ter um descanso, pegar só o Palmeiras. E aí o Deus nos acuda, velho. É o Deus nos acuda. Que Pai Santana possa fazer alguma coisa por nós lá de cima, velho. Porque aqui de baixo tá foda.